Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que não me conhece, eu me apresento, eu me chamo João Pedro Fará e aqui no canal eu falo sobre os 4 clubes grandes do Rio. No vídeo de hoje você vai saber o porquê de a 777 Partners, a empresa que hoje é dona de 70% do futebol do Vasco, ainda não ter dado certo não apenas no Gigante da Colina, como em outros clubes grandes do mundo. Então, isso tudo você só confere após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, não custa nada e ajuda muito o canal. A gente está rumo aí à meta de 2.000 inscritos. Também deixa o like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, tanto de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Espalhe esse link aí, que esse conteúdo, com certeza, a pessoa que vai assistir vai gostar muito. E comente aqui embaixo para você qual é a sua percepção sobre a empresa norte-americana 777 Partners. Falar sobre a compra da 777 ao Vasco é algo que a gente tem que separar em algumas situações, em alguns capítulos. Primeiro, vale a gente destacar o contexto no qual o Vasco foi vendido. O Vasco estava precisando subir para a primeira divisão com mais de 800 milhões de reais de dívida e as dívidas de curto prazo estavam apertando muito mais, ou seja, o Vasco, na situação em que estava, jogando pelo segundo ano consecutivo a segunda divisão, não conseguiria fazer caixa, não teria fluxo de caixa para pagar essas dívidas, então estaria numa situação praticamente de decretar a falência. E por isso todas as negociações rolaram e o Vasco foi vendido para a empresa norte-americana 777, que é situada na Flórida. E a compra dessa empresa, de primeiro momento, foi de muito agrado da torcida do Vasco. E eu classifico essa venda como essencial, fundamental. Não direciono que para essa empresa, mas acredito que o modelo SAF para o Vasco talvez fosse a única forma da sobrevivência do clube. E hoje, mesmo o Vasco tendo penado para ficar na primeira divisão, isso aí ficou claro de que foi a melhor escolha possível. Mas a venda para 777 talvez possa não ter sido a melhor escolha, eu explico o porquê nesse vídeo. No primeiro ano de SAF, o Vasco já começou a sofrer muito com a falta de experiência dessa empresa em relação à gerência do futebol. Quando você entra no site da 777 Partners, você pode ver que o Genoa é um dos clubes que a empresa é dono, o Sevilha também tem participação minoritária no clube espanhol, o Standard Liège da Bélgica, o Red Star FC de Paris, o Melbourne Victory, que é também da Austrália, enfim, outros segmentos, e o Vasco da Gama. E é uma empresa que está há pouco tempo gerindo o futebol, então eu acredito que a lentidão nos processos, a forma do acompanhamento mais próximo aos clubes, e aí eu digo obviamente sobre o Vasco porque é o foco do meu canal, causa uma certa revolta por parte dos torcedores. E isso já está sendo inclusive um pouco mostrado no ano de 2023, quando o Vasco estava com 9 pontos no primeiro turno e acabou tendo que ter um aporte de emergência da empresa norte-americana porque as decisões, tanto de demissão e contratações, foram muito lentas. Então, o resultado é que o primeiro ano de SAF do Vasco da Gama, e claro que seria difícil, foi muito pior do que o torcedor esperava, na minha visão, em função dessa lentidão, dessa falta de trocas entre a matriz na Flórida e o Vasco da Gama, que tem o seu CEO, tem toda uma estrutura definida, mas que presta contas a matriz na Flórida. Além dessa lentidão nos processos, todos os clubes no entorno do mundo têm sofrido com problemas financeiros, o que também preocupa muito. O Vasco, em setembro de 2023, sofreu um transfer ban da FIFA em razão de não pagar a contratação do lateral direito Puma Rodrigues, do goleiro Léo Jardim junto ao Lille e de Manu Capasso, zagueiro ao Tucumã. Então o Vasco ficou proibido em algum momento de fazer contratações. Isso não aconteceu somente no Vasco. Você está vendo aí na tela que o Standard Liège, nesta semana, sofreu um transfer ban da Associação Real lá da Bélgica, foi um transfer ban interno e não pode fazer nenhuma contratação em razão de não ter pago algumas contas de novembro. Então a situação é bastante grave, assim como também aconteceu com o Everton, que é um time que está em negociação com a 777, onde uma revista inglesa classifica que a 777 omitiu um prejuízo de 3 bilhões de reais de compra do Everton. Então é uma empresa que muita gente fica falando que não é muito confiável e essas notícias que saem de falta de pagamento, e além desse fato que eu venho trazendo para vocês da lentidão nos processos, causa uma desconfiança e alguns torcedores inclusive acreditam que o Vasco tem que ser vendido para outra empresa. E aí então é até a pergunta que ilustra a thumb desse vídeo. O Vasco vai ser vendido? Bom, eu não acho que a 777 neste primeiro momento vai querer vender o Vasco. Por outro lado,
se não conseguir melhorar essa questão dos processos, se não conseguir acertar todos esses fluxos financeiros, com certeza a torcida vai cair em cima, até porque o ano de 2023 do Vasco da Gama foi muito ruim. A oportunidade dessa virada aparece em 2024, onde o Vasco não se classificou para nenhuma competição sul-americana, mas contratou o Alexandre Matos, que é talvez o melhor cara do mercado para fazer as contratações. E ele inclusive já foi para os Estados Unidos para tentar estreitar esse laço com a 777 e tentar agilizar os processos. O futebol, diferentemente de outros segmentos que essa empresa atua, é um esporte que exige muito dinamismo. É claro que você tem que ter um projeto bem estabelecido, é claro que esse projeto não acontece do dia para a noite, mas é importante então que a 777 consiga mudar esse padrão que vem sendo adotado desde o início de 2023. Essa lentidão não pode acontecer no futebol, sobretudo no futebol brasileiro. Custou muito caro o fato da 777 ter se omitido no primeiro turno do Vasco, onde o Gigante da Colina quase foi rebaixado. Então, que o Alexandre Matos e que o CEO Lúcio Barbosa, que até então é efetivado no Vasco da Gama, consigam acelerar esses processos e consigam aprovações mais rápidas ou até mesmo rejeições para que o Vasco não perca jogadores no mercado, para que o Vasco não perca oportunidades de mercado e que, acima de tudo, tenha um projeto sólido. Não acho que a 777 quer vender o Vasco, mas é preciso, e os torcedores já estão de olho, que esses processos sejam mais acelerados. Estão de olho nos problemas que rolam nos outros clubes no entorno do mundo e, claro, esses problemas acabam respingando no Vasco. Então, quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com a minha análise sobre a empresa norte-americana. Comente aqui embaixo, deixa o dedo no like, compartilha esse vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e eu te convido, como sempre, a assistir o meu próximo vídeo.